Bom dia, sou Joyce Andrade e hoje eu e o meu grupo falaremos sobre cócegas. O meu grupo é composto por Eric Aranha, Helena da Hora, Isaac Patrick, Suelen Seixas e Tainá Santana. Somos da turma MR02 do curso de Biomedicina da Universidade Salvador, Unifax. Então, o que são cócegas de fato? As cócegas são um processo neurológico e físico do corpo humano. Diversas teorias tentam explicar o que são as cócegas, e a mais aceita recentemente pelos cientistas é de que as cócegas são um sistema de autodefesa do corpo. Segundo essa teoria, o cérebro emite um sinal de alarme e o corpo responde rapidamente. Embora essa explicação seja possível, as cócegas estão nos comportamentos dos animais sociais, como dos macacos, por exemplo, que também fazem cócegas uns aos outros como uma forma de estreitar as relações entre si. Geralmente estimulada por um leve roçar da pele, fricção ou pequenas pressões, as cócegas são um meio de aproximar de maneira mais íntima com o outro. Ao receber as cócegas, nosso corpo acaba reagindo com espasmos e riso convulso. Existem dois tipos de cócegas, a quinismese e a garganese. A quinismese é uma sensação induzida por um toque muito leve sobre a pele. Esse tipo de cócegas não provoca risadas, requer baixos níveis de estímulo tátil e pode ser provocado também por objetos como uma pluma ou descargas elétricas de baixa voltagem. A quinismese é aquela cócega fraquinha que sentimos quando alguma mosca anda sobre nossa pele, com aquele monte de patinhas se mexendo e provocando uma sensação de cócega estranha. A garganese é desencadeada por uma moderada e repetida pressão sobre determinadas partes do corpo, provocando risadas e movimentos involuntários. A garganese é aquela outra onde o próprio nome já diz, que é quando soltamos gargalhadas, normalmente quando é feita por outra pessoa. Agora, vamos entender melhor o que é a quinismese. Bom dia, meu nome é Isaac e agora eu vou tentar explicar melhor qual é a relação da quinismese com o sistema nervoso. Primeiramente, a quinismese foi algo desenvolvido pelo nosso corpo através da evolução como um sistema de defesa do nosso organismo. Quando algum animal peçonhento ou algum inseto estivesse em contato com o nosso corpo, iria produzir estímulos que iria fazer com que nos livrassem desse estímulo, desse animal, desse inseto, para tentar nos defender. Então, inicialmente, a quinismese foi algo projetado para a defesa. Como isso acontece? Em nossa pele, existem alguns neurônios receptores de estímulos, que são o corpúsculo de Pacini e o corpúsculo de Merkel, ou as células de Merkel. Esses neurônios são neurônios aferentes, ou seja, ele apenas tem ligação com a medula, ele não recebe uma resposta, ele apenas envia o estímulo, correto? Esse estímulo vai ser levado até a medula. Ao chegar na medula, esse estímulo pode ser enviado para o cérebro ou ele pode digamos, ele mesmo pode enviar uma resposta para esse estímulo. Como? Através do arco reflexo. Esse estímulo chega na medula, ele é interpretado e logo após a própria medula envia um sinal ou um estímulo, uma resposta, dado o nome de arco reflexo. Porém, se esse estímulo for enviado para o cérebro, ele vai ser direcionado a uma região do cérebro chamado córtex somatosensorial. Essa região do cérebro, mais precisamente no giro pós-central, é a região do cérebro onde se recebe os estímulos da nossa pele, do nosso corpo. Cada região do giro pós-central é determinado por uma parte do nosso corpo. No giro pós-central, esse estímulo vai ser interpretado. Após ser interpretado no giro pós-central, esse estímulo será direcionado ao córtex motor. No córtex motor, o cérebro irá enviar uma resposta para esse estímulo.
Essa resposta não vai ser direcionada ao local de onde vem o estímulo, porém vai ser enviado a várias regiões do nosso corpo, onde essa resposta irá fazer com que nós nos livre deste estímulo. Essa resposta é uma resposta voluntária, ou seja, nós podemos ter o comando sobre essa ação. Com isso, nós podemos definir que a kinesmese é um contato, um estímulo que nós sofremos, e esse estímulo vai ser interpretado e gerado uma resposta. Inicialmente, a kinesmese ela não produz o riso, porém, dependendo da intensidade do estímulo, da intensidade do toque, irá produzir outro tipo de cócegas, que esse tipo de cócegas é a gargalese. Agora que aprendemos sobre a kinesmese, vamos entender um pouco mais sobre a garganese. Sou Eric e eu vou falar um pouco para vocês agora sobre a garganese. A garganese, ela pode ser entendida, compreendida como um movimento de relações interpessoais. Como dito anteriormente, ela pode ser observada só em humanos e grandes primatas. Por quê? Nossos sistemas sensoriais, nosso sistema nervoso são bem próximos de fatos. Então, essa questão de relação interpessoal, para gerar esse movimento involuntário do nosso diafragma, que nós entendemos como riso, isso é a garganese. A garganese libera libera alguns hormônios. Por quê? Você se prepara para receber um estímulo, um estresse, em qualquer região do seu corpo. Só que esse estresse vem seguindo de uma sensação boa, uma sensação prazerosa, liberando endorfina. Então você tem a sensação prazerosa no seu corpo e ela combate os hormônios estressantes, como adrenalina e cortisol. Por causa disso, então você tem uma redução da sua pressão arterial, você combate o seu LDL e melhora o seu HDL. Então hoje existem estudos sobre risoterapia, que são o quê? São terapias feitas através de estímulos para você melhorar a concentração, melhorar a quantidade de riso, e ele trabalhar como um agente analgésico. Sim, agente analgésico, porque os mesmos receptores aferentes que levam a dor para o nosso córtex de pós-giro, nosso sistema nervoso central, são os mesmos sistemas nervosos e neurônios que captam a dor. Então a gargalase hoje é extremamente estudada como uma prática de saúde integrativa, uma outra forma de você ver a saúde atualmente, de você integrar e trazer novos medicamentos à saúde. Estudos podem nos permitir observar uma série evolutiva, como ao longo da evolução isso era um sistema de defesa do nosso corpo. Essa relação interpessoal veio aos poucos mostrando que a garganese ela não é um simples sistema de defesa. Sim, por causa da relação que nós temos, nossa convivência com outras pessoas, o ser humano se integrando e fazendo parte de uma comunidade, nós percebemos que essa garganese, esse ato de rir, se torna algo que aproxima as pessoas, faz elas se tornarem uma comunidade, faz elas conseguirem trocar relações. Se for quando nós percebemos, por causa disso, que como é um sistema de defesa, nós não conseguimos fazer em nós mesmos, mas a outra pessoa, quando é próxima, consegue fazer. E aí existem algumas observações que são bastante interessantes, como qual a diferença entre dor e fazer cócegas em alguém. É simplesmente a pressão aplicada na região. Se você aplica uma pressão muito forte, o seu sistema nervoso começa a entender aquilo como uma ação dolorida. Se você não aplica tão forte e faz consecutiva às vezes, são cócegas. Outra coisa também interessante a ser observado é que nós, ao longo dessa trajetória, enquanto raça, nós percebemos que hoje, atualmente, cócegas é um sistema complexo, que não envolve somente o ato de rir, apesar de ser muito prazeroso. Envolve nosso sistema nervoso, nosso sistema endócrino, nosso sistema imunológico. Afinal de contas, sim, rir aumenta a quantidade de células T que nós temos e células patentes de células cancerígenas. Então, atualmente, rir é algo bastante sério. Existem algumas
algumas curiosidades sobre as cócegas. A primeira é que uma pessoa não consegue provocar garganese em si mesma. Isto porque, como esse sistema foi desenvolvido para a defesa, o cerebelo prevê o movimento e inibe a resposta do estímulo. Outra curiosidade é quando uma pessoa for provocar e até mesmo estiver fazendo a garganese em você. Uma maneira de parar os estímulos é colocar sua mão em cima de quem estiver fazendo as cócegas. Isto também é uma resposta do cerebelo que interpreta que você mesmo está tentando fazer gargalese. Com isso, nós encerramos o nosso vídeo e a seguir está algumas referências bibliográficas para quem quiser se aprofundar mais no assunto. Obrigada, meu nome é Helena, tenha um bom dia.